verdade vos afirmo que eles há de cingir-se e dar-lhe o lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Amém. Poder se sentar. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por cada vida que aqui se faz presente. Em nome de Jesus. Obrigado pelos ouvintes. Amém. Glória a Deus. Eu fico pensando assim na misericórdia de Deus, de acordo com essa palavra de Lucas. Você viu que ele vai vir uma primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e significa que ele é muito paciente com a gente. Tem uma paciência, né, que Jó mostrou para nós. Então, queridos, ele fala que se vier na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, se achar você vigiando, assim você será levado com ele. Interessante isso. Nós queremos ser servos de Deus, queremos ser santo, queremos ser especial, queremos ser aquela pessoa que as pessoas veem em nós, uma pessoa que destaca dentro da igreja. Interessante isso. E muitas vezes nós olhamos pessoas que são realmente pessoas que são vivas e eficazes, pessoas que mantêm suas chamas acesas. Parece que ele está esperando para ir na primeira vigília, ele não quer esperar para ir na terceira e nem na segunda. Ele gosta de gritar, de falar, e de amar, e de estar orando, e buscando o Senhor, e estar atento na palavra de Deus. Parece que ele está bem vigilante, parece que ele está bem assim, preocupado que Jesus volte e não encontra ele como deveria encontrar. Mas para isso, fala para o seu irmão, olha, você precisa abrir mão de coisas. Se você quiser ficar nesse nível da primeira, da segunda ou da terceira vigília, você vai ter que abrir mão de coisas. Para crescer e prosseguir, como Paulo abriu mão de ser um capitão no exército, ele abriu mão de não mais matar cristãos, mas de pregar o evangelho e ganhar vida para Jesus. Ele abriu mão de muitas coisas. Aí você vai ver que você está crescendo. Aí você vai perceber que você não vai ficar aqui depois da terceira vigília. Talvez você encontre na sétima vigília, na quinta. Eu falo, se o seu currículo encontra esse nível que vai embora até na terceira vigília, está bom. Eu fico alegre com isso. Você é um dos tais. Fala para o seu irmão, se você chegar aí na terceira vigília, você é um dos tais. Você é um dos que, como diz o outro, ficou para a segunda época, mas passou. Passou de nível. Deus é tremendo, queridos. Precisamos abrir mão de coisas para crescer, prosseguir, como Paulo abriu mão de ser um capitão no Império Romano. Quanto mais alto você chegar, maior é o número de coisas que você abriu mão. Interessante, tem pessoas super inteligentes, mas devido a dar valor em outras coisas, fica de segunda época, como ficava nas escolas. Hoje não sei se hoje todo jeito elas passam, né? Todo jeito passa. Eu já ouvi falar isso, que ninguém toma bomba mais hoje, no mundo de hoje. A escola passa, se você tomar 0, de 1 a 10, todo jeito você passa. Eu ouvi falar, eu vi as professoras falando sobre isso aí, que não pode tomar bomba. Engraçado isso, né? Mas no reino de Deus é diferente. Ele te dá 3 chances. Ele fala aqui, bem claro, né? Ele fala aqui, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido, né, com muito açoites. Meu Deus do céu. Se além de ficar, ainda vai apanhar igual o bebo na venda. Além de ficar, você não vai ter essa chance de reclamar, porque o pastor Lázaro avisou você aqui nesse culto de hoje. Fala para o seu irmão, você está sendo avisado.
E a Bíblia diz que quando a palavra for pregada no mundo inteiro, então ele voltará. E isso aqui está cumprindo, está vendo? Estou pregando para quando ele fala, nossa, todo mundo ali da igreja de Cristo Parque Ateneu já ouviu. Falta ali daquela de cima, dali e tal, e até cumprir a palavra de Deus. Então, abrir coisa, terá abrir mão de sua, por exemplo, vamos dizer aqui, tem gente que vai achar ruim. Eu falo, quando você estiver fazendo as coisas de Deus, você tem que abrir mão de mãe, irmão, né? O que Jesus falou? Sua mãe, os irmãos, alguém que chegou até Jesus que estava pregando, sua mãe e seus irmãos, lhe chamam ali fora. Ele falou, não, minha mãe e meus irmãos são os que estão ouvindo a mensagem aqui. Quer dizer, ele não ia parar de pregar para ir lá atender os irmãos, atender a família dele. Você pergunta aqui os irmãos, por que você não veio na igreja? Ah, chegou uma visita lá em casa. Não era nem do primeiro nível a visita. Chegou lá, o cara que era amigo seu lá há 15 anos atrás. A pessoa, o vizinho foi lá, na hora que você vinha para o culto, te atrapalhou. Você não abriu mão daqui e falou, o crente mesmo fala assim, você não leva mal, você quer ir comigo para a igreja? Não fala, não, então a senhora volta amanhã aqui ou eu vou lá na sua casa amanhã, mas hoje eu estou vindo para a igreja. Isso é abrir mão. Isso é dar valor mais em Cristo. Jesus não fez isso com nós. Eu estou contando uma coisa que Jesus fez. Você ouviu? O que Jesus fez? Quando alguém fala para ele estava pregando, ele fala, sua mãe e seus irmãos lhe chamam ali. Ele falou, não, minha mãe e meus irmãos são esses que estão ouvindo a mensagem aqui. Quer dizer, ele abriu mão da parentela para pregar a palavra do Pai. Está vendo? Como Paulo falou que nós devemos ser imitador dele, como ele foi de Cristo, então nós temos que fazer o mesmo. Eu vejo as pessoas que não vêm na igreja por simples coisas, porque chegou alguém na sua casa, ou que você estava prontinho. Engraçado, nas igrejas, não é que não, eu pergunto, quando eu estou nos congressos, pastor, eu pergunto isso, mas como é que é lá na sua igreja? Será que é igual a minha? Eu pergunto como é que é os membros da igreja dele. Eu falo assim, quando uma doença na casa, se tem 5 na casa, fica 5 velando doentes antes de morrer. Sabe que um está doente, não vem os 5 para a igreja? Fica tudo lá velando. Nem o cara ainda nem morreu, já está velando o cara. Não vem para a igreja. Espera ele morrer primeiro, para aí ficar velando lá, tudo bem. Vê se ele está doente. Vem para a igreja, ora, para ele ser curado. Eu já vi exemplo de pessoas que faz isso. Quando alguém está doente, ele vem e ora para Deus abençoar aquele doente que está na casa dele. Põe alguém com ele lá e ele vem. Isso é abrir mão, queridos. Isso é abrir mão. Isso é querer ser um dos tais. É querer ser um dos chamados. Quanto mais alto é o nível de espiritualidade sua, desejada, que você, quem deseja que tenha um nível alto de espiritualidade? Deixa eu ver, levanta a mão. Está vendo? Então prepara para a lista. Então, querido, você tem que cumprir. Querido, quanto mais alto o nível de espiritualidade desejada, maiores serão o sacrifício que terá de fazer. Lembra? Senhor, por que não podemos expulsar os demônios? E ele falou que era pouca fé. Aqueles caras não deram conta de expulsar os demônios porque não abriu mão do mundo. Aí o cara do mundo falou, não, eu sei quem é Paulo, sei quem é Cristo, mas quem é você? Aí deram uma ataca nele, porque não jejuava, não orava, não deu conta de expulsar os demônios. Queridos, tem gente que quando o demônio manifesta lá na família dele, ele grita, pastor, vem aqui, pastor. Fala, não, você mesmo, a Bíblia fala que você mesmo pode expulsar. Ué, por que tem que ser eu? Não, pode ser você. Ué, você é um cristão, a Bíblia falou, todo aquele, quem crê, foi batizado, será salvo, quem não crê, será condenado. Ele fala também que você tem o poder para expulsar os demônios, lá em Marcos 16 fala isso. Você pisará em serpentes. Ele não falou que é o pastor lá, nem pastor, não falou nós, em geral. Só que para isso você tem que abrir mão das coisas. Entre o passeio e a igreja, você fica com o passeio. Entre uma viaginha e a igreja, você fica viaginha. Entre o chamado para uma festa e o chamado para o culto, você fica com a festa. Isso não abriu mão dessas coisas. Você fica no desejo. A carne parece. Já viu aqueles irmãos que gostam de um molho assim de carne no óleo? Ele é crente e é carnal. Então ele tem o óleo e a carne. Então ele frita a carne no óleo e fica sendo crente no mundo e crente dentro da igreja. Ele usa o óleo e a carne no mesmo tempo. Misericórdia, irmão.
Aqui tinha um pastor que chamava Firmo, ele já morreu, alguém lembra dele? Ele olhava assim, ele olhava uma mulher que estava bem pintada, e falava, misericórdia, aí veio Jezabel. Nós ria dele demais de falar essas coisas, né? É terrível para julgar, né? Então, queridos, nós precisamos, né, de ter essa vontade de crescer. Pense o quanto difícil chegar em algum ponto da sua vida, o quanto é difícil. Mais difícil será continuar lá em cima. Depois que você chegar naquele ponto, difícil é continuar lá em cima, queridos. Os pastores são as pessoas mais tentadas que existem no mundo, que chegam lá em cima, aí agora o diabo quer derrubar ele lá de cima. Então, queridos, e isso é sério. Nós queremos ser aquela pessoa que fala em língua, que profetiza, que ora, os demônios saem e tudo isso. Nós queremos toda função que o óleo nos dá, mas não queremos a função de pisar na carne, pisar no mundo, expulsar o mundo das nossas vidas. Para ser Jesus, ele mesmo sabia. Quando estava vazio, por isso, ele subia no monte para encher e orava. Jesus toda vez sabia. Quando ele desceu do monte, ele expulsou 10, ele curou 10 leprosos de uma vez. Foi isso? Só um voltou para agradecer. Porque os 9 estava cheio de vontade de ser curado, mas não estava cheio de ser grato. Um era grato. Quantas pessoas são abençoadas e não é grato a Deus? Curou, vazou, igual a muriçoca, chupou, vazou. E essas coisas, queridos, Deus está olhando isso para nós. Fala para o seu irmão, precisamos crescer. Mas quando precisamos crescer, eu vejo a mãe e falo, como menino, para você crescer, ficar grande? E Jesus fala para você, para de comer, jejuma para você crescer. Amém? E a mãe fica mandando o filho comer para ele crescer. E o pai mandando nós parar de comer para crescer, jejuar, orar, buscar o Senhor, de toda a sua vontade. Porque a estética espiritual, ela tem que continuar magrinha também. Tem gente que está gordo espiritual. Você tem que jejuar para a estética ficar bonitinho também. Você não quer ficar bonitinho? Não quer ficar no string? No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem academia espiritual, a do jejum, da oração, da busca de poder. É uma academia, querido. Você não quer subir? Tem que malhar espiritualmente. Você não quer ir para o céu? A lista está aqui, né? Então, queridos, seja semelhante ao homem que a espera pelo seu Senhor ao voltar-se da festa de casamento, para que quando vier, você está pronto para correr. Quando ele bater a porta, você tem que correr e abrir a porta. Lembra da Sumanita, lá no livro de Cantares? Quando ela abriu a porta, o amado dela já tinha ido embora. Está lá no livro de Cantares. Alguém já leu essa passagem? E as mãos dela estavam cheias de mirra, toda enfeitada, toda ornada, mas esqueceu que tinha que abrir a porta para o amado entrar. E ela saiu gritando nas ruas, até que os guardas espancou ela. Está lá no livro de Cantares, pode ler lá. Ela tardou a abrir para o seu amado abriu na porta. Jesus vai bater na sua porta. E ele fala aqui, bem claro para nós. Então, quando vier e bater a porta, logo abram. Bem-aventurado é aquele servo, a quem o Senhor, quando vier os entregar, quando o servo, que o Senhor, quando vier os contra-vigilantes, em verdade, afirmo que eles há de cingir e dar-lhe lugar à mesa,
e aproximando-se o servirá. Ele vai te servir, porque você abriu mão de coisas. Quer ele venha na segunda vigília, ou na terceira, bem-aventurados serão eles, assim os achar, vigiando, orando e vigiando. O que ele falou? Orar e vigiar sem cessar, para que não caia em tentação. Então você tem que ser encontrado assim, vigiando. Eu vejo pessoas que têm vontade de estar aqui em cima cantando, mas tem um preço. Se você quer pregar, tem um preço. Se você quer fazer uma coisa, tem um preço. Se você quer ser médico, você tem que fazer residência, depois de formar ainda. Se você quer ser advogado, você tem que passar na OAB, depois de formar. Isso é depois de ter essas coisas assim. Entendeu? Quer ser um servo de Deus, quer ser um dos tais. Há um cântico que diz assim: um dos tais, pode ser também tu, um dos tais. Alguém já viu? Só os mais antigão mais. Só você não é antigão não. Vem, um dos tais. 120 homens no cenáculo orava, de joelho buscando o poder. De repente, alguém que esperava, Deus lançou fogo, fez seu poder estremecer. Amém, queridos? Um dos tais, você tem que ser um dos 120, né? Que buscou, que louvou o Senhor naquele dia. Interessante, queridos, que a Bíblia aqui, para ser Jesus, ele mesmo sabia, o próprio Jesus, ele sabia que ele não podia parar de jejuar e orar, nem subir no monte. Toda vez que ele descia do monte tinha um milagre. Interessante isso, né? E quando fala que Cristo tem poder, né? Ele tem poder, mas você também tem poder, mas você tem que subir no monte, não ficar nos montes de coberta. Você tem que subir no monte e orar, buscar a Deus. Os crentes hoje é só dos montes de coberta, né? Tudo por cima, está aquele calorão, o cara cobrido, suando, igual tampa de marmita, mas está lá debaixo daquela coberta. Acorda, ele nem vê, quando ele acorda ele está mais molhado que enxumbrado, né? Como diz o ditado. Então, queridos, é preciso abrir, fala para sua mãe, é preciso abrir mão de coisas para crescer. Se eu te perguntasse, você não precisava me responder, o que você precisa abrir mão de alguma coisa na sua vida para você crescer? Você sabe qual que é? Quando eu te falei, você lembrou o que é? Lembrou ou não lembrou? Tem gente que gosta de um golinho escondido, né, e tal. Tem outros, faz outras coisas, mas são coisas que deixa para lá, né? Senão não vai ficar eternamente se começar a falar isso aqui. Então nós queremos que você abra mão para você subir para o reino de Deus. Amém? Queremos que você abra mão para você subir no reino de Deus. Sabe, queridos, Deus é tremendo. Você precisa uma coisa, distinguir. Fala assim: Deus falou que o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Isso está escrito na palavra de Deus. Fala para o seu irmão, está escrito na palavra de Deus. Entre o santo e o profano. E farão discernir entre o impuro e o puro. Então, queridos, ele já está dizendo aqui, irmão, vamos falar no português correto, no popular, como diz, né? Ele quer dizer o seguinte: ele vai vir, aí tem o puro e o impuro, tem o santo e tem o profano. Isso tudo estão dentro de todas as igrejas do mundo. Então ele vai vir pegar os seus, escolher os seus. Eu estou falando uma coisa que está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando, onde a Bíblia fala, nós falamos, onde ela cala, nós calamos. Se alguém repuar eu aí, lembra que você está impugnando a Bíblia, não é eu não, porque quem fala aqui é a Bíblia, essas coisas. Amém? Quem pode dizer amém? Temos que separar, fala para o seu irmão, temos que separar o precioso do vil. Jeremias 15, 19 a 21. Vamos ler isso lá em casa. Amém? Só marca aí para você ler lá na sua casa, para você ouvir o resto. Então, irmão, de acordo com a fé, com Efésios 5, 3 a 5, nenhum imoral, nenhum impuro, cobiçoso ou idólatra tem herança no céu. Está escrito na Bíblia. Tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia.
Não é eu que inventei isso aqui, querido. Isso já está aqui há muitos anos na Bíblia. Mas isso, querido, como você tem que distinguir essas coisas, não distingue os outros. Se ele é o impuro, fala assim, será que eu sou puro ou impuro? Não fica olhando se os outros é puro ou impuro, não. Primeiro começa de você. Fala para você, a disciplina começa de casa. Começa de casa. Então começa a disciplinar você, começa a vigiar você. Não vigia os outros, não. Vigia você. Policia você. Larga os outros para lá, deixa que Deus tome conta deles. Você cuidando de você, fala para o seu irmão, você cuidando de você, vai para lá, ele não vai achar ruim não. Você cuidando de você, Deus vai cuidar dos seus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! É com hoje que se use a quantidade como desculpa, né? Hoje as pessoas usam uma quantidade como desculpa para os mais variados erros, simples e ocultamos de todos esses argumentos, mas todo mundo faz isso. Nós usamos isso. Quando você fala para a pessoa, fala, não, todo mundo faz isso. Então, quer dizer, se todo mundo faz isso, você está falando, todo mundo vai para o inferno e nós também vai junto. É isso que você quer dizer com essa palavra? Você deve falar, todo mundo faz isso, mas eu não faço. Pode parar. Não aceito isso na minha vida, não. Fulano faz isso? Faz. Deixei para lá. Fala para ele parar de fazer isso, que eu não quero. Não, mas todo mundo faz isso. Isso é comum em todo lugar. Ah, na igreja hoje pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ué, mas você sabe que não pode. Aí você vai aprender com os que pode fazer ou os que não pode fazer. Você fala, não, nem todo mundo faz isso, tem uns que não fazem, eu vou ficar do lado deles, porque eu quero ser um dos tais, eu quero subir, eu quero abrir mão de pecados, abrir mão de coisas, só para mim ter lugar. Quando o meu Jesus chegar, eu vou abrir a porta rapidão para ele entrar na minha casa. Ele falou, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, vai achar o quê? Pastagem e descanso. Amém? Vamos dar outra salva de palmas para Jesus, né? Amém? É isso que Deus é bom. O profano ocupa a primeira pessoa que Jesus refere entre os santos e o ímpio. Em Apocalipse 3, 15, 16, você vai ver que o profano está lá, em primeiro lugar. Lá você pode anotar para ler em casa. Agora você vai continuar ouvindo. Amém? Então, veja bem. O profano ocupa a primeira pessoa que Jesus refere entre o santo e o profano. Apocalipse 3, 15 a 16. Repara que ele está deixando o quê? O lugar para os santos e incluindo o profano e o ímpio aí no livro de Apocalipse. Eu quero ser... Quem? O que você quer ser? O ímpio, o profano, qual que é? Ou o santo? Fala, santo. Poxa, nem para falar que você quer ser o santo, você não fala. Fala comigo, eu quero ser o santo. Ou a santa, né? Que seja. Seja abençoado, irmãos. Parece que você está com medo. Sabe que eu estou preocupado com uma coisa? Eu acho que quando eu falo assim, fala que você é o santo, o diabo fala, não fala que eu te arrebento. Quieta, cala a boca. Parece que é assim que eu estou entendendo ou não é? Quem que é o santo aí? Aí. Fala, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Irmão, você não dou conta não? Eu vou perguntar outra vez. Eu já perguntei duas, essa é a terceira. Você viu que ali a terceira já está excluída. Se passar para 4. Eu vou perguntar e você vai responder. Quem que é o santo e santa aí? Irmãos, fala eu. Que, amém, assim seja, eu sei que assim seja. Mas eu quero que você fale, é eu. Quem é o santo? Ah, moço, mas vocês têm um medo de falar que é eu. Pode falar que é eu mesmo, não tem problema não. Então, querido, essas coisas assim, Deus é maravilhoso. As 10 virgens, vocês viram na palavra lá das 10 virgens, né? Mateus 25, de 1 a 13, lá fala o quê? Dormiram e as suas lâmpadas apagaram. Quem anda apagado é porque está dormindo, queridos. Lá em casa
eu falo assim: apaga a luz, porque eu estou num sono. Quando você quer dormir, você apaga as luzes. As trevas chegam e a luz vai embora. Mas quando se trata de salvação, você tem que ficar acordado. Fala comigo: levantai-vos e andai-vos, que o vosso descanso não é aqui. Levanta tu que dorme. Levanta tu que dormes. É isso que Deus está falando conosco nessa noite, queridos. Nós precisamos abrir mão, sair dessa situação adversa. A hora é essa, a hora certa é essa. Quer subir, quer crescer, quer ser alguma coisa no reino de Deus, abre mão das coisas da carne, abre mão das coisas que você gosta, que a carne gosta, não é você, né? Então abre mão dessas coisas, você vai ficar grande no reino de Deus. O diabo vai te respeitar, entendeu? Quando você falar, falou, ele caminhou, vai embora. Igual minha mãe falava para mim: menino, falou, caminhou, eu tinha que ir embora. Vai fazer o que eu mandei. Assim é o diabo, você vai sair, ele vai embora. Tem hora que a pessoa fala: sai, diabo. Vou não. Peraí, você não vai por quê? Porque você não manda em mim. Peraí, você tem que mandar nele. A Bíblia diz que se você crer, você expulsarão os demônios, pisarão em serpente, curarão os enfermos. Olha o poder que Deus deu para você. Mas para isso você tem que abrir mão, ser santo, não ser o ímpio nem o profano. Amém? Vamos ficar de pé.